Bom, bem-vindos todos, muito obrigado pela participação aqui no webinar IPEA. Tá? Vou fazer uma brevíssima introdução aqui. O, o IPEA e o nosso palestrante hoje, em particular, o Rafael Osório, tem muitos trabalhos que são de interesse mais geral da sociedade e outros que têm como público principal os pesquisadores e usuários de estatísticas como nós. Esse é o caso do seminário de hoje, que é voltado aos usuários de microdados da PNAD contínua do IBGE. E eu fico feliz de ver tanta gente nos acompanhando aqui hoje. Esse trabalho do Rafael é parte de um conjunto difuso de várias iniciativas bacanas de diferentes pessoas e instituições que também oferecem, com bem público, para todo mundo usar, alguma ferramenta que facilite o trabalho dos usuários de microdados. O professor Ricardo Darres, da PUC-Rio, que vai comentar o trabalho do Rafael, ele está à frente de uma outra iniciativa desse tipo, junto com alguns colegas. A plataforma Base dos Dados, eu recomendo que todo mundo conheça, ela facilita o uso de muitas fontes de informação. Os próprios produtores de dados primários, o IBGE em especial, já fazem um esforço enorme para facilitar cada vez mais a vida dos usuários. Só que nós somos muito pidões e com demandas ilimitadas. Os produtores já têm que se desdobrar para entregar muita coisa e uma parte do trabalho tem que ser dos usuários mesmo, principalmente quando a gente tem alguma finalidade mais específica que não é comum à maior parte do público. Ontem mesmo, para quem ainda não estiver avisado, o IBGE divulgou os resultados de um desses esforços, ajustando os pesos de toda a série da PNAD contínua desde 2012. Sem falar em tudo mais que o IBGE tem feito para manter a pesquisa contínua, como o nome diz, mesmo em meio a essa pandemia que descontinuou pesquisas similares em outros países. O trabalho do Rafael vem apoiar um subgrupo dos usuários, minoritário, mas crescente, que se interessam em aproveitar o fato de que a PNAD contínua acompanha as mesmas pessoas por 5 trimestres seguidos. O IBGE divulga uma chave que identifica os domicílios, mas nunca divulgou um identificador oficial que cada pessoa mantém ao longo dos trimestres, que daria segurança e facilitaria o trabalho de quem precisa estudar as pessoas em painel, dessa maneira. Muitas análises úteis podem ser feitas com isso. E muitos de nós já temos feito isso faz tempo, cada um de um jeito um pouco diferente, combinando as informações que são divulgadas. Pelo menos desde 2008, quando o Rafael Ribas e o Serguei Soares nos ensinaram uma maneira de fazer isso com a pesquisa mensal de emprego, que também nunca teve um identificador oficial de pessoas publicado pelo IBGE. A PNAD contínua está agora completando uma década, no seu 40º trimestre de coleta. E até que se conclua a missão hercúlea e prioritária do censo de 2022, parece improvável que a gente ganhe do Papai Noel essa chave oficial pedida em tantas cartinhas. Então, o IPEA tem feito continuamente análises de fluxos do mercado de trabalho, assim como pesquisadores de várias instituições têm feito estudos que utilizam alguma identificação longitudinal das pessoas na PNAD contínua. A própria Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, tem feito trabalhos ótimos que propõem maneiras de ajustar pesos longitudinais e lidar com atrito, como os do Antônio Etevaldo Teixeira Júnior, o pacote SURF do Guilherme Jacó e outros. A lista completa não caberia aqui nessa introdução, mas o trabalho do Rafael se soma a esse conjunto com uma contribuição importante que eu acredito que possa ser útil para muita gente. Para mim, com certeza, vai ser. O Rafael vai fazer a apresentação dele, depois o Ricardo vai comentar, e em seguida eu vou ler as perguntas que foram enviadas por escrito pelo bate-papo. Eu peço que sempre que direcione a mensagem para todos, existem lá outras opções, todos isso, todos aquilo, mandem apenas para todos. Então, é isso. Muito obrigado e, Rafael, a bola é sua. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite, pelo incentivo para fazer o seminário. Queria agradecer ao Ricardo por ter topado fazer a moderação. Então, como o Marcos fez uma introdução excelente, está inspiradíssimo hoje, então eu posso passar direto para a apresentação sem mais delongas, até porque ela é longa. Então, quem deve ter visto aí na chamada, né, são duas coisas que a gente tem no trabalho de base aí que o Marcos estava falando. Uma coisa é um pequeno aplicativo que eu chamei de PyNAD, né, porque ele é escrito em Python e PNAD, muito engraçado. E além do aplicativo, tem um texto para discussão também que está no forno, está sendo finalizado, ele já recebeu os pareceres internos do IPEA e eu estou na fase de finalizá-lo para publicação.
Mas eu conversei com o Marcos, ele me convidou para fazer o seminário e eu disse assim, não, pô, já tem o aplicativo, ele já funciona, vamos embora, depois sai o texto para discussão e é uma oportunidade boa para conversar com um público maior e eventualmente as pessoas que estão aí me fazerem sugestões, comentários, etc. Então eu vou falar muito brevemente sobre o aplicativo, o que ele faz, que o aplicativo é muito simples mesmo. E depois eu vou concentrar um pouco mais no método de identificação, que é o que o aplicativo traz de novo. Embora ele tenha algumas funcionalidades que tenham um apelo, inclusive para pessoas que não queiram identificar os painéis da forma que eu vou propor, ou que mesmo que não queiram trabalhar com os painéis da PNAD, queiram simplesmente baixar a base da PNAD. Então, esse aplicativo ele foi escrito em Python, né? Mas ele não requer conhecimento de programação para ser usado, nenhum, basta ter a linguagem de programação Python instalada, e aí você dá esses comandos aí, que é o comando do gerenciador de pacotes da linguagem Python, pip install pynad, e é aquela coisa, né? Não tem um arquivo compilado para Windows, não tem que instalar a linguagem Python e instalar esse pacote. Uma vez que você instala esse pacote, você digita pynad, e eu vou mostrar as telas, né, com os screenshots do pynad nos próximos slides, e é um programa gráfico. O que é importante dizer, esse programa ele depende muito, as coisas que ele faz, de como que o IBGE divulga as bases da PNAD-C. Ele depende de como estão as pastas no servidor, como que é a nomenclatura dos arquivos, como que é a estrutura dos dicionários de dados. Então, depois que a gente tinha marcado esse seminário, que eu fiquei sabendo que o IBGE ia fazer uma big divulgação de dados ontem, um dia antes do meu seminário, eu roí as unhas até o toco aqui, porque eu estava muito preocupado de saber se esse negócio ia continuar funcionando, né? Porque eles poderiam ter feito alguma mudança mais radical e o aplicativo parar de funcionar. Por exemplo, em 2019, eu já estava trabalhando com isso, eu já tinha uma versão bem inicial para consumo interno, e o IBGE mudou a estrutura das pastas dos arquivos anuais de visita. E aí tive que refazer tudo de novo. Então, assim, é um aplicativo sem garantia, use o seu próprio risco e eu não garanto que ele vai funcionar. Inclusive, para minha frustração, hoje, quando eu estava conversando com o Ricardo, meu moderador, ele me disse que não funciona em Macs. Né? E eu realmente nunca tinha testado em Mac, eu só testei ele em Windows e em Linux. Em Windows e Linux ele tem funcionado direitinho em computadores diferentes que eu já testei. Bom, o que esse programa faz? Ele vai criar ou vai atualizar um arquivo zip, um arquivo compactado, que tem os arquivos originais da PNAD-C e mais uns arquivos que ele mesmo cria. Ele vai baixar esses arquivos originais, ele vai atualizar esses arquivos originais sempre que eles forem atualizados, né? Então, ontem teve uma big atualização, então é uma oportunidade para eu demonstrar para vocês como que isso foi feito ontem. E, além disso, ele faz umas coisas que são interessantes. A primeira é que ele organiza os metadados dos dicionários variáveis do IBGE, né, dos dicionários que vêm no formato do Excel, ele leva tudo para arquivo JSON, que é um formato mais tratável, se você quiser ler ele por máquina e usar isso com outros programas. Então, se você quiser criar os rótulos dos valores, das categorias, das variáveis, né, automaticamente você pode usar esses arquivos JSON para fazer isso. Então, isso é uma coisa muito mão na roda. Hoje eu não vou mostrar um exemplo disso, mas no texto para discussão, quando sair, vai ter exemplos de como que você pode usar isso. Por exemplo, eu uso isso para criar os labels em Stata, porque eu uso o Stata para processar dados. Ele converte todos os microdados para CSV, né, porque o microdado vem naquele arquivo de campo de comprimento fixo, que tem que fazer a leitura, né, uma coisa que eu espero que o IBGE reconsidere isso um dia e não precise mais fazer, porque essa é uma etapa que causa uma complicação muito grande, que eu acho que é desnecessária, e tem outros pacotes que fazem isso também, né? Tem um do R do próprio IBGE, tem os arquivos de leitura SAIS que o IBGE divulga, tem o DataZoom que lê para a Stata, tem o Microdados do Brasil do IPEA, do Lucas Mation, que faz a mesma coisa. Então, esse aqui também faz essa coisa de converter para um outro formato, né, que é um formato agnóstico, o formato CSV, que é um formato que quase qualquer software lê. E, além disso, ele monta os painéis de domicílios, que, como o Marcos falou, os domicílios já estão identificados, então
Isso é uma etapa que não tem nada de muito trabalhoso, montar os painéis. Na verdade tem, né? Nós vamos ver que é um pouquinho trabalhoso, mas dá para fazer. E aí depois ele faz a identificação dos grupos domésticos e dos indivíduos segundo essa metodologia, esse método que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E finalmente ele monta painéis de indivíduos identificados, quer dizer, ele chega no final num arquivo de microdados que cada linha é um indivíduo, né? Esse aplicativo ele tem um bug, né? Porque tem essa ideia de você poder definir cópias parciais, não uma cópia integral da PNAD, e isso ainda está dando alguns problemas, não funciona, dá uns erros de vez em quando e eu não consegui identificar a fonte do erro ainda, mas no uso mais normal isso não vai acontecer. Então, essas aqui são as telas, né, do programa. Eu acho que vocês conseguem ver o meu cursor aqui. Então, essa tela aqui é a tela inicial. Então, vocês veem aqui, ó, anual, trimestral, os arquivos, e aqui está dizendo que eles estão sincronizados, né? Então, aqui tem aqui são a lista dos arquivos originais e aqui te dá o status na cópia local. Então, você consegue ver o que os arquivos estão sincronizados, arquivo que você tem que baixar, arquivo velho que ficou desatualizado tem que remover, mas ele faz isso tudo para você. Ele mapeia os arquivos da PNAD no servidor do IBGE, quando você precisa. Então, ele ainda te lembra que, olha, tu verificou há 2 dias, você quer fazer isso de novo para você não ficar sobrecarregando o servidor de arquivos do IBGE. Então, isso é uma coisa boa, porque, por exemplo, se o IBGE atualizar só um arquivo, ele vai saber que o IBGE só atualizou um arquivo e vai baixar só esse arquivo. Então, nessa tela aqui, ó, eu dei o yes e aí ele começou a verificar aqui os arquivos da PNAD-C lá no IBGE. E aí ele vai ter, né? O arquivo que você abriu sempre tem a última vez que você atualizou esse arquivo, a última vez que você fez a alteração. E aqui depois que você verifica, ele te dá a data da última versão do IBGE. Então aqui são os arquivos atuais e aqui é o status na cópia local. Então pode ter arquivos faltando, pode ter arquivos que têm que ser baixados e etc. E aí, quando você pede para atualizar, ele pergunta para você para confirmar a atualização. Essa caixa de diálogo é da atualização de ontem. Normalmente não são assim as atualizações do IBGE. Normalmente é ou um arquivo novo ou uma correção de uns poucos arquivos, né? Essa de ontem foi a maior de todas, eu acho, desde o início da PNAD contínua, então, mas ele me disse direitinho. Eu tinha a PNAD completa e ele me disse, olha, você tem 113 arquivos que estão ok, que não mudaram, você tem 66 que foram substituídos por novas versões, você tem que remover, e você tem que baixar 119 arquivos de dados, né? Esses arquivos novos são bem grandes, né? Quem já teve a oportunidade de ver por conta dos tais dos pesos do Bootstrap que eles botaram lá dentro. E aí, quando você clica o Yes, ele baixa os arquivos. Você pode ver aqui, olha, estava baixando ontem, arquivo 21 de 119, e ele vai fazendo isso, demora um tempo, mas ele baixa tudo sozinho para você. Depois que você baixa os arquivos, é uma opção que você faz aqui no menu Ferramentas, você pode converter tudo para CSV. Se essa opção já estiver ligada, ele vai converter automaticamente. Então, baixou a PNAD nova, removeu os arquivos antigos, baixa a PNAD nova, já gera o CSV. E aqui ele analisou a minha cópia local para ver se algum arquivo que entra nos painéis que eu tinha no meu arquivo de painéis tinha mudado. No caso, todos os painéis mudaram, porque todos os arquivos mudaram. Então, por exemplo, um painel, ele pode ter arquivos, ele pode ter registros em vários arquivos diferentes. Se um arquivo muda, você tem que fazer o painel de novo. Então, por exemplo, se agora o último painel que a gente tem aí é o painel 2023. Quando saírem, né, painel iniciado no terceiro trimestre de 2020. Quando saírem as quintas visitas de 2021, esse painel vai ter que ser atualizado com a quinta visita desse painel que aconteceu em 2021 no terceiro trimestre. Então, ele vai fazer isso também automaticamente para você. Qual que é a parte chata desse negócio, dessa atualização de ontem do IBGE? Eles incluíram nas bases de dados 200 variáveis, em cada variável. Então, essa parte dos painéis já era uma parte que era muito demandante em tempo e memória, porque eu carrego essas bases todas na memória, porque no disco é mais lento, né, para ser um pouco mais rápido. E
em um painel como o painel 2016-2, que é um painel que eu vou usar de exemplo aqui hoje, que é um painel bem completo, porque tem questionários de trimestre, questionários de visita, é um painel grandão. Essas variáveis adicionais, elas implicam no painel em 1.400 colunas a mais. 1.400. Então, estourou todos os requisitos de memória, eu vou ter que fazer uma versão nova para fazer os painéis sem os pesos do Bootstrap, que até ontem não existiam nos arquivos. Então, peço desculpa pelo anticlímax, mas eu vou ter que fazer uma versão nova para isso. Mas todas as outras funcionalidades estão funcionando bem. E mesmo os painéis, se você tiver um computador, eu acho, com 64 GB de memória, você vai conseguir gerar. Mas não é a situação ideal, eu vou trabalhar numa nova versão. O que esse arquivo gera? Ele gera arquivos, o Pynide ele gera arquivos zip. Então, ele gera dois arquivos zip. Um tem a cópia local, que é esse aqui. Então, ele vai ter 3 pastas, originais, microdados e metadados. Esse arquivo Pynide.json é um arquivo de controle interno, para controlar as atualizações. Na pasta originais, ele tem os arquivos originais que ele baixou. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando a originais anual e ela é igualzinha ao servidor do IBGE. Exatamente, é um clone do servidor do IBGE. Na pasta metadados, eu tenho os metadados, os dicionários de variáveis extraídos para JSON. E aqui não está mostrando, mas no final dessa lista tem os dicionários de variáveis em XLS também originais do IBGE, para você não ter que ficar procurando eles aqui, onde é que eles estão nos originais. E aqui nessa pasta de microdados, eu tenho os microdados convertidos para CSV. Então, a opção que eu fiz, vocês vejam que ele muda, inclusive, a nomenclatura. Né? Tem um arquivo dentro dessa pasta que diz exatamente qual é a versão. Então, esse arquivo 2021.2 é o lançado na data tal. Tem um arquivo que marca tudo isso, mas a gente bota essa nomenclatura padrão, porque se você for processar isso em loop, né, você faz um loop por ano e por trimestre, e aí você processa todas as bases. O arquivo com os microdados de painéis também é um arquivo zip, é um arquivo separado, e ele tem essas 3 pastas: pessoas, chaves e indivíduos. Cada um deles guarda os dados de uma etapa do processo de montagem e identificação dos painéis. Então, na pasta pessoas, eu tenho os painéis de domicílio, sem identificação. Quer dizer, os painéis eles estão separados uns dos outros, eles estão com os registros completos dos vários arquivos de onde vêm as variáveis desse painel, mas as pessoas estão todas juntas lá no domicílio de todas as visitas. Elas não estão identificadas ainda. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser fazer a identificação dos painéis de um outro jeito, que não é o que eu estou sugerindo aqui, ou tiver uma outra técnica, já tem alguma coisa aqui, porque é um bom ponto de partida. A gente vai ver que é muito difícil montar esses painéis, trabalhoso, né? Na verdade, montar esses painéis com os registros completos. Na pasta chaves, a gente tem esses arquivos PID, que são arquivos bem menores, que eles têm a identificação dos indivíduos. Então, você junta esse arquivo de painel com esses arquivos de identificação, faz um reshape, separa por tema e você tem aqui os painéis de indivíduos, que é o painel final para você trabalhar já montadinho, mastigadinho. Então, por exemplo, e eles estão separados por tema, né? Então, aqui no painel 2022, né, o segundo de 2020, vocês vão ver que eu tenho um arquivo para trabalho, que tem as variáveis de trabalho, as variáveis V4xxx, as variáveis de educação separadas, V3xxx, todas as variáveis derivadas, um arquivo básico com as variáveis de identificação da amostra, do domicílio, e dependendo do painel, você também vai ter tiques, trabalho infantil, e outras coisas, dependendo dos temas que entraram naquele painel específico que foi montado. Então, a ideia é que esses arquivos eles ficam realmente com um registro muito grande, dificilmente você vai trabalhar tudo, né? Então, você abre o arquivo básico e traz as variáveis, faz um merge com os identificadores, com a chave única de indivíduo, e traz as variáveis dos outros arquivos com os quais você quer trabalhar, para evitar ter arquivos com registro muito grande. Bom, agora vamos dar um recap, né? Como o Marcos falou, o IBGE não divulga uma distribuição em painel da PNAD-C, apesar da PNAD-C ter um painel. O IBGE é reincidente nessa história, porque ele também não fazia com a PME.
Mas eu, particularmente, depois de entender muito, eu entendo, porque existem várias questões relacionadas ao uso de painel, e o IBGE ele é talvez um pouco cioso demais do que os usuários vão fazer com os dados, né? Ele é muito preocupado com isso. Então, eu acho que talvez a divulgação do painel é meio que... Isso é uma coisa complicada, talvez seja melhor a gente não ter uma distribuição se a gente não tiver bem redondinha. Bom, independente disso, as distribuições de microdados da PNAD-C são todas em cross-section. Então, a gente tem a trimestral, que sai primeiro, que é o questionário básico das entrevistas do trimestre. Nessa base, você tem domicílios de 5 painéis diferentes, que estão identificados aí pelo número da visita. Aquela variável V1014 de identificação de painel é do grupo de rotação do painel, então é uma coisa um pouco diferente, né? E essa base tem a projeção de população no meio do trimestre. Você tem a base anual de trimestre, que é uma base que sai uma vez por ano, com questões suplementares concentradas em trimestre, que é educação, TICS e turismo, se eu não me engano, as que tem até agora, educação do segundo trimestre, TICS no quarto, turismo no terceiro, acho que turismo só teve em 2019, não tenho certeza. Essa base tem entrevista com domicílio de 5 painéis e projeção de população no meio do trimestre. Na verdade, a base trimestral ela está contida na base anual de trimestre. Tá? Elas são bases que têm muita redundância. É que a anual de trimestre sai depois. E tem a anual de visita. A anual de visita é uma base que tem o questionário básico e o suplementar de visita. Atualmente tem o questionário suplementar na visita 1 e na visita 5. Né? Essa base anual de visita, ela tem entrevista com domicílios de 4 painéis, não de 5, que nem as trimestrais, tá certo? Porque o painel tem 4 visitas no ano, tem 5 visitas, então o painel extrapola um ano. Né? Então a anual de visita só tem 4 painéis dentro dela. Ela tem uma projeção de população diferente do trimestral, que é a projeção de população no meio do ano, e a amostra dela é 80% da amostra do trimestre. Tá? Então, só para fazer um recap disso. Para montar aquele painel de domicílio da PNAD, a gente tem que ver as características básicas. Então, você tem um novo painel a cada trimestre, domicílio visitado 5 vezes, e o domicílio é visitado 5 vezes, mesmo se a entrevista não for feita. Então, quando a entrevista não é feita, o domicílio não sai da amostra, ele continua na amostra porque ele é importante para o cross-section, tá certo? Então, um domicílio amostrado, ele pode ter de 0 a 5 entrevistas realizadas. As entrevistas, elas são sempre registradas por pessoa moradora, essa PNAD não tem arquivo de domicílio de pessoas, e sem entrevista não tem registro nos microdados. Então, se o domicílio for visitado 5 vezes e não tiver entrevista nenhuma, ele não vai aparecer na base de dados nunca. Né? A gente vê isso pela R1008, porque dentro de cada UPA tem que ter 14 domicílios. Quando não tem 14 domicílios na UPA, aquele domicílio que está faltando não teve entrevista realizada. A base específica de microdados e cross-section, ela vai ter uma entrevista de cada domicílio e entrevista de painéis diferentes. Então, a gente tem que separar esses painéis e a gente tem que trazer de bases diferentes as entrevistas dos outros domicílios, né? Perdão, das outras entrevistas, as pessoas das outras entrevistas daquele domicílio. Né? E você também tem essa situação de que você tem uns arquivos de visita anuais, onde você vai ter algumas variáveis suplementares. Então, se você pegar, por exemplo, essa primeira etapa, né? Um painel que nem o de 2016-2, segundo trimestre de 2016, né? Eu sempre ano, trimestre, é assim que eu identifico os painéis, né? Você vai ter registro de pessoas desse painel em 10 arquivos de microdados diferentes. Então, como a base trimestral está contida na base anual de trimestre, você só precisa ler 7 arquivos de microdados para você obter o registro completo das pessoas nas 5 visitas desse painel. Então, na visita 1, as variáveis vão vir da base anual, as variáveis e os registros de pessoas, né, vão vir da base anual do segundo trimestre, que é o de educação de 2016, e do anual de primeira visita. A gente seleciona as primeiras visitas no segundo trimestre. A gente vai precisar da base trimestral do terceiro trimestre, da base anual de trimestre do quarto trimestre, da base trimestral do primeiro trimestre de 2017, e na quinta visita, de novo, uma base de trimestre de educação e quinta visita. Então, a gente precisa desses 7 arquivos diferentes para montar o registro completo.
Eu vi aí que alguém perguntou se as perguntas ficam para o fim. Eu vou pedir que sim, porque a apresentação está muito longa. Eu vou fazer tipo maratonista. E se a gente parar para responder detalhes, talvez a gente não consiga chegar ao fim. Eu peço desculpa por isso. Bom, o PyNAD, o aplicativo, ele vai analisar a tua cópia local da PNAD e ele vai ver lá quais são os arquivos que você tem lá dentro. Então, se para um painel você só tem os arquivos trimestrais, porque não saíram os anuais ainda, eles montam com os trimestrais. Se já tiver todos os arquivos possíveis e imagináveis, ele monta com tudo, né? E isso é o que ele vai botar naquela pasta pessoas do arquivo zip de painéis que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, essa é a primeira etapa. Aqui eu estou mostrando para vocês, né? Isso aqui é já lido no Stata, o CSV é lido no Stata. Então, a gente tem aqui os painéis. Eu deixei só a pessoa de referência aqui, né? Eu filtrei para a gente ver os domicílios. Então, ó, esse primeiro domicílio aqui, ele não tem 2016 trimestre 2, porque ele não tem a primeira visita, ele só tem as visitas 2, 3, 4 e 5. Tá certo? Esse segundo domicílio aqui, né, ele já começa direitinho, 2016, 2. Então, ele tem a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta e a quinta visita. Lá na V1016, a gente vê, é o segundo domicílio dessa UPA. E aí, aqui, nas variáveis de renda, eu botei essas duas variáveis de renda domiciliar per capita para mostrar como que ele traz as variáveis dos outros registros. Então, por exemplo, VD 5008 é uma variável que para a primeira visita está no arquivo de primeira visita e na quinta visita ela está no arquivo de quinta visita. E aí vocês vão ver que aí do lado tem uma VDI 5008, porque nos arquivos anuais de trimestre, o IBGE imputa o dado de primeira e quinta visita para quem está nas visitas 2, 3 e 4. Então, você tem essa variável imputada aí no quarto trimestre, que é a variável imputada que veio para esse domicílio no arquivo de TICS. Então, quer dizer, o PyNAD faz isso para você, como eu estava dizendo para você, aí para vocês, ele vai fazer isso para os 34 painéis. Né? Se você pedir, lógico, você pode selecionar só alguns. Então, é uma mão na roda, mesmo que você não queira usar o método de identificação que eu estou fazendo aqui, e se você quiser estudar isso usando outras técnicas, né, você já tem o painel de domicílios montado, que já é um ponto de partida que te poupa muito trabalho, e é uma coisa inequívoca, porque não tem mistério, isso aí já está identificado pelo IBGE, eu só reorganizei e coloquei tudo junto num arquivo só. Eu não, o PyNAD. Bom, aí a gente passa para a etapa 2, né, que aí começa a ficar interessante o negócio, que é a etapa da identificação dos grupos domésticos e de indivíduos. A gente sabe que o grupo de moradores pode variar por visita, você pode ter de 1 a 5 grupos domésticos distintos, você pode ter indivíduos que não estão em todas as entrevistas. O número de ordem V2003 identifica a pessoa na visita com entrevista e em todas as outras bases de dados daquela visita, mas não entre visitas. Então, você pode ter tudo variando de uma visita para outra. Né? Dentro de um domicílio, o que você tem de verdade para identificar os registros de pessoa? Número de ordem, condição de domicílio, data de nascimento e sexo. E o que faz essas coisas variarem? Acréscimo e exclusão de moradores, isso muda número de ordem e condição de domicílio. Mudança da pessoa responsável, então, numa entrevista a pessoa responsável era homem do casal e na outra passa a ser a mulher. Você troca números de ordem, troca informações de situação do domicílio, troca uma porção de coisas por causa disso. E você pode ter a mudança de declaração, né? Então, tem esse quadro aqui que eu mostrei, que é uma situação bem radical, onde você tem esse grupo doméstico aí, multigeracional, que tem 7 pessoas. Começa com a dona Maria, ela é sogra, mãe, avó, e aí a gente vê aí o que vai mudar de acordo com a pessoa que você escolhe como responsável nesse domicílio. Então, você vai escolhendo uma diferente pessoa responsável desse domicílio numa diferente de entrevista, você muda a condição do domicílio de todas essas pessoas e muda o número de ordem, porque o número de ordem é de acordo com a condição de domicílio e a data de nascimento. O número de ordem ele é atribuído pelo aplicativo de coleta. Né? Então, vocês imaginam aqui, nesse domicílio, a gente podia fazer identificação por idade. A gente não tem o nome das pessoas. O IBGE tem uma coisa como essa lá no quadro de moradores, mas é o que ele não divulga. Então, esse é um domicílio onde a gente poderia simplesmente fazer a identificação por idade, porque ninguém muda de idade. Mas poderia mudar. A gente poderia ter esse menino aí, o Bruno, ele podia aparecer como Bruna em uma entrevista.
Ou a dona Maria podia ter uma idade ignorada, né? Uma data de nascimento ignorada e uma idade estimada. A etapa mais importante, né, depois de mexer muito com isso, que eu aprendi aqui, é o tratamento dessas datas de nascimento ignorada. A data de nascimento ignorada é um grande problema para fazer a identificação, né? Mais frequentemente, a data de nascimento ela não é ignorada em todas as entrevistas. Então, nessa etapa, o que eu vou buscar fazer é achar numa outra entrevista se uma pessoa parecida com aquela, tá certo? Que teve a data declarada. E eu vou avaliar, pô, será que essa pessoa pode ser aquela? Se for, eu vou atribuir essa data para ela. Então, o problema aqui com a idade estimada, né, que é quando a gente tem a data ignorada, você tem a idade estimada, é que a idade estimada sofre muito da atração por dígito, tem muito arredondamento. Então, se o cara tem a idade estimada em 40 anos numa visita e declararam a data de nascimento dele em outra, né? Por exemplo, a visita de 2012, tudo bem, então o ano de nascimento para a cidade estimada é 72. Mas depois, com a declaração correta, esse cara tem 39 ou 41 anos. Nasceu em 71 e 73. Então você já perdeu a identificação dessa pessoa, se você estiver fazendo por data de nascimento, mesmo se você estiver usando a idade estimada. Olha o tamanho do problema aqui, né? Isso aqui são 17 milhões de registros de 30 painéis diferentes. Idade estimada e idade calculada. A idade calculada é essa curva preta. Então a gente vê que nas idades múltiplas de 10, tem uma atração por dígito fortíssima, fortíssima mesmo. Então, quer dizer, grande chance de o ano de nascimento da idade estimada e da idade declarada não baterem. Né? Então, tem um algoritmo aí para você fazer essa atribuição de data, de uma data conhecida para a pessoa que está com a data ignorada numa outra entrevista. É lógico que não vai funcionar em todos os casos. Tem pessoas que vão permanecer com data ignorada em todas as entrevistas. Se você tem uma pessoa que tem data ignorada em todas as entrevistas, não tem atribuibilidade para ela. Eu não estou inventando uma idade, eu estou atribuindo uma idade de outra entrevista mesmo. Bom, depois disso, a gente tem que separar os grupos domésticos. Isso é uma coisa relativamente simples, mas como tem indivíduos com erros, eles poderiam levar a fusões ou separações impróprias de grupos domésticos. Então, primeiro a gente faz essa etapa de uma forma meio frouxa, porque eu não preciso identificar todo mundo. Se eu achar uma pessoa que tem a mesma sexo e a data de nascimento em todas as entrevistas, provavelmente eu só tenho um grupo doméstico ali naquele domicílio. Então, a gente faz esse algoritmo que vai atribuindo, escolhe uma entrevista, vai pegando pessoas e vai agrupando as pessoas por entrevista, sem se preocupar em identificá-las fortemente como indivíduos ainda, né? E aí você termina. Domicílio com mais de um grupo doméstico geralmente não serve para o painel, porque você quer comparar ou todas as entrevistas, ou a primeira e a quinta, e você tem um grupo de pessoas diferentes ali. Então você não pode comparar, porque é outro grupo de pessoas. Então você perde isso. Mas, felizmente, a maior parte dos domicílios tem só um grupo doméstico em todas as entrevistas. Nos painéis mais antigos era um pouco pior, eu não sei se por causa da melhoria de qualidade da pesquisa, ou se isso tem a ver com uma coisa a ver com a tendência histórica, eu vou mostrar para vocês, e depois chega a 95%. E depois a gente vai para a identificação dos indivíduos, certo? E como é que a gente faz essa identificação? Bom, primeiro a gente parte dos casos mais simples, e depois a gente vai para os casos mais complexos. Então, eu estou correndo um pouco aqui, mas depois a gente disponibiliza a apresentação. Então, o caso mais simples é o dos grupos domésticos sem mudança. É um grupo doméstico que tem o mesmo tamanho em todas as entrevistas que ele aparece, né? Então, é o mesmo número de pessoas e essas pessoas têm em todas as entrevistas o mesmo sexo, mesma data de nascimento, mesma condição de domicílio, mesmo número de ordem. Beleza. Classificamos fácil. Isso é uma classificação quase inequívoca, não tem muito problema aqui. E nesses casos, quando só tem um grupo doméstico no domicílio, até o número de ordem do IBGE serviria como identificador de indivíduo entre entrevistas, né? Você tem um segundo caso, onde o tamanho do domicílio é constante, mas teve uma retificação de condição de domicílio. Então, é o caso clássico onde você tem a troca de cônjuge e pessoa responsável, que é uma coisa muito comum quando tem troca de mudança na condição do domicílio. Então, quando você tem isso, né, você vai ter pessoas que vão ter situações de domicílio diferentes, mas elas têm o mesmo sexo e a data de nascimento. Então, nesse caso, a gente bota um controle para gêmeos, porque tem gêmeos nesses painéis, são poucos, mas tem um ou outro.
E o gêmeos o gêmeo é um problema que ele ficaria com o número de entrevistas duplicadas, né? Você tenderia a agregar os gêmeos no indivíduo só porque eles têm a mesma data de nascimento, então você tem que botar um controle para isso, no outro não acontece porque você tem o número de ordem. Você pode até trocar outras características dos gêmeos, mas é um problema muito residual. Bom, e nos grupos domésticos que mudam de tamanho, aí você tem a coisa mais complicada. Ou que mudam de tamanho, ou que tem uma porção de erros dentro do domicílio, ou mudanças de declaração. Então, nesses aí, primeiro, a gente vai tentar identificar os indivíduos classe 3, que é o quê? São as pessoas que não mudam, que estão em todas as entrevistas desse grupo doméstico, com o mesmo sexo e a data de nascimento, controlando gêmeos. Então, eles seriam indivíduos tipo 1, se não tivesse tido alguma mudança no domicílio deles. A gente tem os indivíduos classe 4, que são pessoas que não aparecem em todas as entrevistas, mas têm características constantes. Então, pode ser uma criança que nasceu, um idoso que faleceu, uma pessoa que saiu do grupo doméstico, casamentos, separações, várias circunstâncias fazem com que o indivíduo possa estar somente em algumas das entrevistas do seu grupo doméstico. E aí você tem a parte interessante, né? Onde você tem indivíduos que não aparecem na mesma entrevista, mas podem ser fragmentos de um mesmo indivíduo que estão separados por esses erros dos quais a gente estava falando. Então, a gente tem essas pessoas classe 5, que é, olha, eu tenho esse cara aqui que nem os indivíduos A e B, eles estão no mesmo domicílio, só que eles nunca aparecem juntos na mesma entrevista. Será que B, na verdade, não é uma pessoa do indivíduo A que teve um errinho numa declaração de algum dado? Então é isso que a gente vai fazer nessa etapa. E aí, se a gente decidir que sim, que é um provável erro, a gente agrega no indivíduo, o indivíduo classe 5, no indivíduo classe 6 ou no indivíduo classe 7. Então, por exemplo, tem esse exemplo aí. Imagina que você tem a mãe de uma pessoa responsável e nas primeiras entrevistas deram 88 anos para ela e depois deram 90 anos. Né? Painel 2015 de 1. Essa pessoa vai ficar com 3 datas de nascimento diferentes. Tá certo? Só que é a mesma pessoa. Ela só está com esse ano de nascimento diferente. Ela tem o mesmo sexo, ela tem, bom, no caso é data ignorada, né? Só tem ela com data ignorada no domicílio. Então, a gente pode assumir, olha, é o mesmo indivíduo. Tá? A gente está assumindo que isso é um erro e a gente está juntando. É lógico, se você não concordar com isso, você pode filtrar os indivíduos classe 6. Então, essa classificação ela te dá uma ideia da qualidade. Os indivíduos classe 6 e classe 7 são os indivíduos que necessariamente têm um problema de identificação. Isso te ajuda também se você quiser fazer um machine learning. Você pode usar os indivíduos 1 a 4 de grupo de treinamento e tentar classificar os 5, 6 e 7 com base em outras características. Levando em consideração que muitas vezes você está fazendo painel porque você quer ver a variação das outras características. E características que variam não servem para você fazer a identificação do indivíduo. Então, por exemplo, eu tentei cor, tentei educação, não funciona. Essas coisas só prejudicam a identificação, porque elas têm muita variação entre entrevistas. Bom, aqui um exemplo concreto, né, para ver melhor o que esse negócio está fazendo, né, e tal. Então, esse domicílio é um domicílio real da PNAD que passou aqui pela identificação. Esse domicílio, ele tinha um problema na primeira entrevista. Então, na primeira entrevista, estava todo mundo com idade estimada e data de nascimento ignorada. Mas vocês vejam que nas outras entrevistas, todo mundo com data de nascimento declarada. E muito fácil de achar. Então, esse cara teve idade estimada em 61 anos. Nasceu em 55. Nas outras entrevistas, eu tenho um cara nascido em 1º de setembro de 1955, que também é a primeira pessoa do domicílio e que também é a pessoa responsável. Então, eu joguei essa idade para esse sujeito e disse assim, esse é um indivíduo 1 desse domicílio 11 nessas 5 entrevistas. Tá? E a mesma coisa para todos os outros. Vocês vão ver que aqui tem um classe 6. Por que esse indivíduo é classe 6? Porque ele tem uma mudança na idade declarada. Então, esse painel, ele muda de ano na 4ª entrevista. Né? A 4ª entrevista no primeiro trimestre de 2017. Então, acontece essa coisa curiosa. Acontece muito frequentemente isso. Quando muda o ano do painel, troca o ano de nascimento da pessoa em um ano. Porque as pessoas, elas sabem em geral o aniversário, mas eu acho que elas calculam a data de nascimento na hora, a partir da idade. Então, esse é um erro muito comum. Mas, de novo, isso aqui era um indivíduo que primeiro passou no tratamento de idade e depois ele tinha 2 idades, cuja diferença era apenas 1 ano. Então, ele foi classificado como indivíduo classe 6. Tá certo?
E esse último indivíduo aqui, o mesmo problema da idade ignorada. Note que, se esse terceiro indivíduo aqui não tivesse duas datas de nascimento, todo mundo aqui seria classe 1, porque é um domicílio que não muda de tamanho e as pessoas apareceriam do mesmo jeito em todas as entrevistas. Aqui é um outro caso interessante, porque ele tem dois erros, né? Primeiro, para esse indivíduo 4 aqui, que é esse menino, que é filho de ambos, ele tem duas datas de nascimento, né? Então, ele tem uma data de nascimento 4, dia 4, e ele tem data de nascimento dia 5, né? Em uma entrevista. E ele troca de número de ordem. Por quê? Porque em uma entrevista aparece esse quinto indivíduo aqui, que é uma criança que tinha 4 anos, né, na data de referência que ela aparece, e que não aparece nas outras entrevistas. A questão aqui, será que ele é essa moça aqui, que aparece aqui, nascida em 95, e teve um erro? Então, pode ser que esse 3 e 5 sejam fragmentos de um indivíduo. Mas o meu algoritmo não diz que não. Por quê? Porque a diferença de idade é muito grande, né? E aqui mesmo, se você fosse fazer uma coisa com machine learning, olhando para os outros lados, por exemplo, esse indivíduo aqui não tem o questionário de educação, porque não tem 5 anos ainda. Esse aqui tem. Então, tem essas questões. Quer dizer, o negócio não é perfeito. Eu não sei se esses indivíduos 3 ou 5 são o mesmo ou não. Isso fica assim, não resolve, tá certo? Então, ficou como se tivesse dois indivíduos. Então, sempre que a gente tem um indivíduo classe 5, a gente tem dois ou mais no mesmo domicílio, no mesmo grupo doméstico, e pode ser que sim, pode ser que eles sejam fragmentos e pode ser que tenha um espaço para melhorar essa identificação. Aqui tem um caso interessante, que é o caso da mudança de sexo, num domicílio que também tem troca de idade, né? Então, aqui esse segundo indivíduo, mesmo caso de troca de idade, muda o ano da pesquisa, muda o ano do painel, muda o ano de nascimento, e depois você tem essa pessoa que tem duas condições de domicílio e dois sexos, tá, diferentes, mas a mesma data de nascimento. Então, o algoritmo juntou ela no indivíduo classe 7, porque ela tem a mudança de sexo e a mudança de condição de domicílio. Se fosse só uma mudança, sem mudança na condição de domicílio, seria a classe 6. Né? Agora, aquela questão, foi um erro ou uma troca real de sexo? Não sabemos. A identificação ela não envolve a resposta sobre qual atributo é correto. Tá certo? Então, por exemplo, se você for fazer um estudo em painel e você for usar a cor, e a cor da pessoa muda nas visitas, você vai ter que escolher a cor dela. Então, o desemprego afetou a pessoa quando ela declarou que ela era branca ou quando ela era parda. Então, tem muitas questões envolvidas aqui nesse negócio quando você vai trabalhar com as outras variáveis também. Bom, mais um caso aí interessante. Esse aqui não tem nada demais, é só um caso em que tem dois grupos domésticos num domicílio que eu queria mais mostrar para vocês. Então, nesse domicílio aqui tem dois grupos domésticos, esse aqui é o primeiro, não tem nada demais, ele só aparece uma entrevista, é um casal com 3 filhos, tá certo? E esse aqui é o segundo grupo doméstico, que obviamente é um grupo doméstico diferente. Então, aqui ó, você tinha um casal mais de meio 74, jovem, como eu, né? E os filhos, e aqui você tem 2 idosos, tá certo? Mas vocês reparem que tem umas mudanças aqui, né? Então, esse primeiro indivíduo, ele tem idade declarada na primeira entrevista, quando ele é chefe, e depois ele tem idades e datas de nascimento ignoradas, mas idades estimadas compatíveis, e ele é cônjuge. Então, ele foi juntado, tá certo? Mas observem que, para esse cara ser o mesmo indivíduo, ele, entre a terceira e a quinta entrevista, esse domicílio não teve entrevista na quarta visita, ele casou com uma mulher diferente, tá certo? Porque essa pessoa responsável aqui não parece ser a mesma mulher, uma nascida em 43 e outra em 64, com datas de nascimento diferentes. Então, o algoritmo fez dessa forma, mas isso aqui é para ressaltar que nem sempre pode estar acertando, pode ter pequenos erros. Esse aqui é muito difícil achar um desse, eu tive que garimpar muito para achar esse exemplo, onde existia uma coisa potencialmente de junção errada. Por quê? Porque nada me garante que, na verdade, não tenha tido dois domicílios de idosos. No tratamento da idade ignorada, eu juntei esse sujeito aqui, porque ele tinha uma idade compatível com a desse cara aqui. Mas, de repente, tinha um terceiro grupo doméstico aqui, o casal da entrevista 5, não é o mesmo, certo? Então, só para salientar que, por melhor que seja, sem o IBGE divulgar os identificadores, a gente sempre vai ter algum grau de certeza em relação a algumas coisas. Bom,
Esses casos são interessantíssimos, mas o que interessa para quem vai usar o painel é o seguinte: são pouquíssimos casos, pouquíssimos casos. Quer dizer, eles perturbam muito a identificação, mas são pouquíssimos. Então, até 2015, que é um período que parece que a PNAD-C está naquela etapa de aprimoramento, as coisas estão melhorando, você tem até aquela mudança radical no final de 2015, né? 88% dos indivíduos são classe 1 a 4, que é aquela classificação que é muito boa. A gente tem quase certeza absoluta que a gente está identificando corretamente. Tá? Quando o IBGE soltar os identificadores um dia, se a gente fizer um match, a gente vai ver que a gente acertou muito nos 1 a 4. E a partir de 2016, eles chegam a 94% dos indivíduos. São sempre a esmagadora maioria. Né? Então, eu propus aí, né, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, um benchmarking. Então, assim, qual o parâmetro de referência para a gente saber se a classificação está sendo bem feita ou não, se a identificação está sendo bem feita ou não. Então, peguei esse contrafactual aí. Se os grupos domésticos não mudassem de composição, ou seja, se todos fossem classe 1, todo mundo neles fosse classe 1, e se tivesse só um grupo doméstico por domicílio, né, o que aconteceu? O número de indivíduos ia ser igual ao número de pessoas na primeira entrevista, tá? O número de indivíduos do painel. Né? Não é assim, porque tem mais de um grupo doméstico, tem gente que entra, tem gente que sai, etc. Então, a gente sabe que isso não é verdade. Mas esse é o nosso benchmark. Então, esse gráfico aí eu mostro para quase todos os painéis, né? Tem os mais recentes que eu não fiz ainda. Essa linha de baixo aí são as pessoas na primeira visita, e as linhas de cima são o número de indivíduos com esse método que eu estou propondo, que é o que o PAINAD faz, e se você fizesse só por data de nascimento e sexo. Né? Então, vocês vão ver que tem um ganho aí, né, nesse método de identificação. E aí, duas coisas curiosas que eu sei que as pessoas certamente perguntariam, então eu estudei um pouco para saber o porquê disso. Por que tem essa inclinação, né, nos métodos de identificação? Bom, isso está relacionado principalmente com a redução de grupos domésticos. Então, vocês lembram que tinha muito grupo doméstico lá perto de 2012 e tem menos agora, né? A média de grupos domésticos por domicílio. Então, menos grupos domésticos, menos indivíduos identificados. Tá? E essas levantadas aí, esses picos que tem nessas sequências, elas têm a ver com anos em que teve muita data de nascimento ignorada. Então, tem uns anos que explode a data de nascimento ignorada. Por exemplo, em 2018. Mas vocês vejam que com aquele tratamento que a gente faz no início, que leva em consideração um pouco a atração por dígito, a gente dá uma amenizada. Então, na série de cima, o pico é mais gordinho, porque você está perdendo mais gente por conta da atração por dígito. Gente que você não consegue identificar. Gente que nasceu em 1970 e 1971, mas na verdade é a mesma coisa. Então, no outro método, vocês veem que dá uma amenizada nesse negócio. Então, depois que termina a identificação, o PAINAD vai colocar lá no arquivo de painéis, dentro da pasta chaves, um arquivo com as chaves. Né? E aí ele também vai identificar e reformatar, vai juntar os arquivos de chaves com os arquivos de painel de domicílio, já vai fazer o merge de todos, vai fazer um reshape, vai reorganizar por indivíduo, vai fazer um arquivo onde cada linha é um indivíduo, né? E vai botar uma observação por visita. Né? E vai acrescentar uma série de variáveis auxiliares para ajudar a gente a trabalhar com o painel. Então, estou mostrando aí para vocês um pedaço, né, do painel de indivíduo. Eu escolhi propositalmente esse domicílio 9 aí está todo mundo. Então, vocês vejam que tem a identificação do grupo doméstico, PID-GRP, a identificação dos indivíduos, 1, 2, 3, 4, 5, a classe dos indivíduos, então a gente tem 2 indivíduos classe 3, ou seja, aparecem em todas as entrevistas desse domicílio, né? E indivíduos classe 4, só aparecem em uma entrevista. E aí, V2007 é o sexo. Então, vocês vejam que nesse domicílio ele tem as entrevistas 1, 2 e 3. Os 2 primeiros indivíduos aparecem nessas 3 entrevistas, mas os outros 3 indivíduos só aparecem na primeira entrevista, tá certo? Então, já fica mais mastigadinho, organizadinho. E a gente tem essas variáveis, PID grupo entrevista e PID indivíduo entrevista, que ajudam a gente a selecionar. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu dizer, não, eu quero só os indivíduos que têm
entrevista, a primeira e a quinta entrevista. Esses indivíduos têm PID 17, né? Isso é um código que eu dou com potências de 2, então o cara que tem a quinta entrevista, ele ganha 16, aqui ele ganha 8, aqui ele ganha 4, aqui ele ganha 2, aqui ele ganha 1. E a gente soma. Então, o PID de identificação 7 quer dizer o quê? Esse indivíduo aqui, né? Ele está aparecendo na pesquisa, na entrevista 3, ele ganha 4, na entrevista 2, mais 2, na entrevista 1, mais 1. 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, né? E assim por diante. Então, eu tenho um código que permite que eu selecione pessoas com a primeira, a terceira e a quinta entrevista, com a primeira e a segunda, ou com todas as entrevistas. No caso, todas as entrevistas, esse código 31 que está aparecendo aí embaixo, né? Então, por exemplo, nesse domicílio aqui de baixo, tem essa pessoa 24. Isso quer dizer o seguinte, ele está num domicílio que tem todas as entrevistas, o grupo doméstico é 31, mas ele não tem as 3 primeiras. Ele tem só 16 e 8, entrevista 5 e entrevista 4. Então, é uma coisa para facilitar. Então, o painel ele vem com essas variáveis extras para facilitar o trabalho com o painel, para você selecionar pela qualidade da identificação, para você trazer as informações de outros, fazer o match merge entre os vários arquivos de painel e etc, para você facilitar. E você tem os dados do tratamento da idade ignorada também. Então, você tem, quando a pessoa recebeu a data declarada em outra entrevista, você vai saber qual foi o dia do nascimento que ela recebeu, qual foi o mês e qual foi o ano que ela recebeu. Isso tudo vai estar na base de dados para vocês. A outra coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com esse painel de indivíduos é fazer alguma coisa com os pesos. Aí a gente começa a entrar nas questões mais esotéricas, para as quais eu não tenho respostas muito boas e que eu acho que vão muito de caso a caso, dependendo do que você vai fazer. Né? Então, o painel ele tem 20% da amostra de um trimestre, ou 25% de um anual de visita. Então, se você declarar o desenho com o survey lá do Stata, tá? E eu estou falando do mundo antes da divulgação de ontem, que o IBGE mudou a metodologia de calibrar os pesos, então agora provavelmente não vai valer mais desse jeito, né? A gente vai ter que pensar de um jeito. Mas antes, se você declarasse com o survey lá, né, o Stata faz tudo direitinho, ele vai expandir para a população do trimestre da primeira visita, você usasse o underscore 2 aí no comando, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta visita, né? Então ele faria certinho para você com os pesos originais. Mas você não tem um peso para você fazer a estimativa, o survey não gera um peso de frequência para você fazer isso. Então o PyNAD inclui esse peso que equivale ao V1028, que se você usar, ele vai te dar uma estimativa de ponto exatamente igual a que o survey do Stata ou do R vão te dar. Né? Então, agora eu não vejo muito por que a pessoa usaria um peso que não é o da primeira visita. Para mim, a lógica de trabalhar com painel é, tu escolhe a primeira visita, a população que tu está representando ali é a população brasileira naquele trimestre da primeira visita, e depois tu vai perder gente. Tá certo? Porque vai mudando o painel. Né? Então, eu acho que a escolha natural é usar o peso da primeira visita, mas talvez alguém tenha uma boa razão para não fazer isso, usar o peso de outra visita. Sabe-se lá o que vai... A gente não pode prever todos os problemas de pesquisa. Né? Bom, o que a gente faz com a criança que nasce depois da primeira entrevista? Qual o peso dela? A criança que nasce, eu acho que é razoável você dar o peso do domicílio. Mas o que você faz com um membro adulto que chegou naquele domicílio? Porque essa pessoa, ela já estava na população lá na primeira visita. Você dá um peso novo para ele não vai ficar contado 2 vezes? Isso não é um problema? É um problema? Então, assim, eu diria que se você vai trabalhar com pessoas que não aparecem na primeira entrevista, você tem que pensar muito bem como é que você vai trabalhar na ponderação da pesquisa. Se você vai trabalhar só com gente que aparece na primeira entrevista, não é um problema, você vai ter atrito. Tá? Mas você não vai ter o problema das pessoas que aparecem depois. Né? O que elas representam? Se elas já estavam antes, é dupla contagem, não é? Então, o problema é bem difícil. A questão do atrito está para medir direitinho, né? Como perda de domicílios da amostra. Então, painel de domicílio, não segue grupo doméstico e indivíduo, uma coisa complicada, né? Mas a gente entende o porquê de ser assim. Né? Então, se a gente começa sempre com a primeira visita, a gente pensa assim, não, painel tem que ter 5 entrevistas, ou a primeira e a quinta. Então, a primeira fonte de atrito que você tem é a não realização de uma entrevista subsequente. Então, aquele domicílio tem uma entrevista, uma primeira entrevista,
na primeira visita, mas depois não é mais entrevistado. Então você perde aquele indivíduo, tá? Aquele domicílio para o painel. Você perde, em média, 18% dos domicílios, se você quiser, só domicílios com todas as entrevistas. Quer dizer, 92% dos domicílios do painel tem todas as entrevistas. Então, uma perda pequena na minha... Perdão, 82%. Né? 90% tem a primeira e a quinta entrevista. Então, eu diria assim, eu tentei procurar parâmetros de comparação, mas não tem muito. Mas eu, particularmente, não acho que isso seja um atrito gigantesco. Né? Não sei qual a opinião de outras pessoas. Bom, o atrito era maior até 2015, ele diminui, e depois, em 2019, com os painéis da pandemia, ele explode. Aí ele vai para a estratosfera. Então, realmente, painéis iniciados em 2019 estão muito ruins. A gente já sabe que 2020 foi um ano muito ruim para a PNAD, não vou entrar nesse detalhe aqui. Segunda fonte de atrito, troca de grupo doméstico. Você pode ter um domicílio com todas as entrevistas, mas que trocou de grupo doméstico, não é o mesmo grupo. Então, tu não vai comparar um grupo doméstico com o outro. Não dá para fazer isso. Então, quanto que é o atrito nesse caso? Se você quiser todas as entrevistas, você perde 26% dos domicílios. Se você quiser só a primeira e a quinta, você perde 21%. Tá? No último painel de 2019 também fica bem pior. Qual que é a terceira fonte de atrito? É a perda de indivíduos. Mas aí isso aí é específico de cada estudo. Então, tem essa questão do viés do atrito, né? Relacionado à perda dos indivíduos. Eu vou pular esse rápido, porque já está, acho que 5 horas já. Então, estou postando esse exemplo aí, porque grande chance do painel ter um viés, sim. O painel tem um viés, pelo que eu já vi, otimista. Por quê? Porque quem fica no painel são os domicílios mais estáveis. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo que tenha relação com o processo de saída do domicílio, ou que leve à não realização de uma entrevista, por exemplo, pessoas pobres, pessoas que perdem o emprego, tudo isso pode afetar o painel e dar um viés otimista no painel, geralmente otimista. Então, veja aí, jovem 20 a 24 anos tem curso superior. É a idade que muita gente sai de casa. Então, tem atrito. Então, a gente vê assim, ó, se eu olho o segundo trimestre de 2018, 23%. Se eu olho só a primeira visita, né, o início desse painel do segundo trimestre de 2018, 23,2%. A margem de erro é maior, né, porque a amostra é menor, da amostra do painel, mas estamos aí, mesma estimativa. Fizer o teste de diferença, vai dar que é a mesma coisa. Não vai passar no teste de diferença. Mas olha só quando você considera só quem está no painel, aí o indicador sobe para 26%. Né? E quando a gente olha um ano depois, a gente vai ver que no cross-section o dado é 20, 21% e 20%, né? 26, 23, não muda muito, mas no painel é maior de novo. Quer dizer, esses jovens que não saem de casa ou que estão em grupos domésticos estáveis, eles estão em indicadores melhores. Uma coisa legal da PNAD é que ela já dá para você uma referência para você avaliar se o painel tem atrito. Você pode comparar o indicador do painel com o indicador cross-section do trimestre correspondente. Então, você tem uma guia para saber se o que você está fazendo é uma coisa que o painel está botando muito viés ou não, na hora que você seleciona só os indivíduos que estão no painel. Esse dado aqui está mostrando graficamente essa comparação. Então, eu estou olhando aqui os painéis, né? Então, as bolas pretas é a quinta visita do painel para quem está no painel. E as cinzas é o cross-section, é o mesmo indicador para o mesmo grupo de pessoas no cross-section. Então, vocês vejam que para ensino médio concluído, praticamente não tem viés. Agora, para frequenta básico, frequenta ensino básico e não frequenta, aí tem uma diferença. Por quê? Porque a galera que está no painel frequenta mais e não frequenta menos, óbvio, tem composição, aí soma 100%. Né? Então, para ver que o painel, de qualquer forma, embora ele tenha esse viés ligeiramente otimista, ele está apresentando a mesma tendência. Tá certo? Você está vendo o mesmo fenômeno delineado aí. Então, eu diria assim, ó, tem que estar atento, mas você não está perdendo nada, dá para usar o painel aí nesse caso. Tem essa outra questão que é a consistência do dado, tá certo? Porque quando você está fazendo a PNAD lá, e aí você vê assim, pô, o menino tem 14 anos, está na primeira série do ensino fundamental. Isso pode ser um erro, mas você não sabe, tudo bem, é um menino com atraso. Mas aí você vai numa outra visita do painel e ele não está no primeiro ano do fundamental, ele está no quinto ano.
no 6º ano, no 7º ano. Ninguém progride tantos anos de um trimestre para outro. Então, é um caso de inconsistência. Essas inconsistências que não aparecem no cross-section, elas aparecem esplendorosamente no painel. Então, por exemplo, eu tenho essas matrizes de transição, que são essas aqui são as distribuições marginais dessas matrizes de transição aqui. Então, vocês vão ver que esses lugares que estão com esse quadriculado aí, é transição impossível. Então, tem transição impossível, mas vocês vão ver também que elas são muito poucas, tá certo? Então, geralmente, é consistente. Aliás, essa matriz é impressionante. Eu ainda quero fazer um paper sobre isso um dia, porque tem umas regularidades muito impressionantes desse negócio aí. E, finalmente, eu disse assim, bom, vamos fazer uma coisa de verdade. Então, é mais simples, tá? Então, eu disse assim, pô, vou calcular a taxa de evasão escolar e vou comparar a taxa de evasão escolar que o INEP calcula a partir do censo educacional com as que eu posso calcular a partir da PNAD-C. Não é bem a mesma coisa, porque o censo escolar é matrícula num ano contra matrícula no outro, na PNAD é frequência escola contra frequência escola, etc. Mas, se vocês forem ver aí, eu acho que o dado é surpreendentemente próximo, o dado que eu obtive usando painéis da PNAD, né, para calcular a evasão escolar de primeira visita até a 5ª visita, de um ano para outro, né, e o dado do INEP. Então, eu vou ficar por aqui, e eu gostaria de dizer assim, para terminar, que eu estou terminando um texto para discussão sobre isso, então eu gostaria muito de receber feedback, quem tem meu e-mail, é fácil de achar, é rafael.osório@ipea.gov.br, e tiver sugestões e quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa que não dê tempo para a gente conversar hoje, agora na sessão de respostas, eu gostaria muito de receber, porque eu estou trabalhando na versão final, seria legal ter ela mais redonda. E o aplicativo Painad, como eu disse no início, ele está funcionando, né? Ele não é a coisa mais user-friendly do mundo, porque quem vai rodar painel da PNAD não pode ficar esperando painel user-friendly. Isso aqui é bastante complicado, não é coisa para iniciante, tem várias questões envolvidas. Não basta ter a base de indivíduos, você tem que saber o que você está fazendo. E eu vou atualizar o aplicativo nas próximas semanas para filtrar da geração dos painéis esses 200 pesos adicionais que o IBGE colocou nos arquivos, né, que são os pesos do Bootstrap, porque no arquivo final de painel de indivíduos, isso pode representar 1.400 colunas a mais no arquivo, 1.400 variáveis. Então, realmente, não está funcionando e eu vou ter que fazer uma filtragem, eu vou ter que lançar uma versão nova que, infelizmente, não deu para fazer, porque o IBGE lançou isso ontem. Mas eu espero que nas próximas 2 semanas esse negócio saia. Então, muito obrigado de novo, obrigado pela paciência e pela atenção de quem segurou até o fim aí. Obrigado, Rafael. Ótima apresentação mesmo. Assim, muita coisa para apresentar em pouco tempo para o que era. E aí, então, você teve que correr e tal, mas você é didático nas suas explicações. Só fiquei com vontade de, uma hora ou outra, oferecer uma tecla SAP quando você falava reshape. Não sei se todo mundo conhece com o mesmo nome, entendeu? Falar, pô, deitou a base, né? Pegou uma base que estava em É, pé e deitou, é, é. né? Botou Para uma coisa que a estava. turma do Pandas e do NumPy é um unstack. Pois é, então, cada um falando uma língua aqui, certamente. Então, o Reshape é para os amantes do Stata, né? E para outros, eu acho que também usa o Reshape, mas enfim. É, eu vou passar agora a palavra para o Ricardo Darres, que vai fazer os seus comentários, e aí fique à vontade para usar o tempo que for necessário. E, em seguida, eu vou ler perguntas aqui das pessoas no bate-papo. Ricardo, a palavra é sua. Obrigado por estar aqui com a gente. Legal, tá me ouvindo? Sim, Maravilha. Bom, eu vou ser rápido, eu tenho alguns comentários, vou tentar não gastar muito tempo para poupar tempo para as perguntas depois. Eu queria, primeiro, obviamente, dar parabéns para o Rafael, acho que esse trabalho é laudável, impressionante e me parece manter uma tradição do IPEA já longa de produzir bens públicos e de produzir coisa de qualidade que depois serve de input para a pesquisa no Brasil. Então, realmente foi um prazer. Assim, eu já li a versão preliminar do texto, né, do working paper, e estou animado para ver a versão publicada dela.
É bem no espírito mesmo do que a gente faz na base dos dados e no espírito de outras iniciativas no Brasil, né, do DataZoom, o trabalho do Lucas Mathion e de vários outros, de basicamente facilitar a vida de usuários, né, facilitar a vida de pesquisadores. Nesse caso, realmente, como você falou, é para pesquisador mesmo, mas está no espírito de facilitar a vida para todo mundo. Isso deságua lá na frente, né? Deságua no melhor jornalismo, deságua no melhor ciência, política pública. Então, acho que isso tem uma quantidade de externalidade positiva assim, enorme. Eu pensei em fazer comentários rápidos, assim, primeiro substantivamente, uma vez que isso está tudo pronto, para quem é usuário, o legal é pensar em como você pode usar isso para fazer pesquisa, né? Para, de fato, usar isso como uma ferramenta. E, obviamente, citar o texto do Rafael como a nova fronteira nisso. E, assim, eu pensei só em dois exemplos de ideias que me vêm em mente, mas eu aposto que vão ter 500 de possíveis coisas para fazer com um painel com a PNAD contínua. Assim, uma delas, por exemplo, é replicar um artigo de um conhecido meu da Northwestern que estuda o efeito da morte de avós na oferta de trabalho de mães e pais dentro da casa e faz um argumento, isso no México, usando um painel parecido com a PNAD, desse de domicílio de 5 trimestres também, se eu não me engano, e acho que lá tem, de fato, o identificador único de pessoa, então acho que facilita a vida dele. Mas a pergunta é sobre childcare, né? Sobre creche e a substitutabilidade de avós, especificamente para esse tempo que a mãe gastaria com o cuidado da criança. E ele mostra que quando a avó morre, tem um choque negativo em oferta de trabalho da mãe, não tem um efeito no choque na oferta de trabalho do pai, e não tem esse efeito quando o avô morre no domicílio, então é realmente só a avó. Então, por exemplo, me parece que essa pergunta poderia ser rapidamente respondida de jeito parecido com esse dado no Brasil. Pela primeira vez, eu acho, porque isso não era possível sem um dado de painel da PNAD contínua. Outro exemplo, que acho que já tem mais trabalho usando, mas agora poderia ser mais detalhado, é estudar informalidade, né, e transições do mercado de trabalho formal para informal, olhando para choques a nível do município, da região metropolitana ou até do país mesmo, choques de comércio, algum choque econômico como recessão, etc., interagindo com características das pessoas. Assim, realmente abre uma caixa aí de ideias que eu encorajaria todo mundo que está assistindo aqui, poderia usar, a pensar e escrever artigo em cima. Bom, eu tenho dois comentários rápidos sobre essa coisa de consistência de dados. O Rafael já fez um ótimo trabalho descrevendo, mas, assim, lendo o artigo, uma coisa que me preocupou é que parecia que 1/3 das pessoas mudava de classificação racial, né? Entre, acho que dentro de um ano. E isso me parece um número bem alto, né? Eu, por acaso, tenho um artigo sobre isso nos Estados Unidos, sobre mudança de classificação racial, usando os dados do censo histórico americano, que tem esse mesmo problema de não ter identificador único. A gente tem que fazer um trabalho parecido de linking, né? De ligar pessoas entre censos, e tem toda uma dificuldade lá também técnica. A gente acha um número de 16% de pessoas mudando de classificação racial de uma década para outra, dentre os que a gente consegue achar nos censos, e as pessoas já acham isso muito alto. 30 me parece assim, realmente. Então, eu não sei, parece ter um cuidado de pensar nisso, e aí o ponto, isso ligando com os outros métodos que já se fez no Brasil, do Ribas e Soares, o que está no DataZoom e outros, seria ter uma comparação talvez um pouco mais detalhada com esses outros métodos, assim, dado que você está propondo uma coisa que parece expandir, parece quase dominar o outro, seria só legal rodar tudo de forma separada e falar, tá, qual porcentagem tem um overlap aqui com esses outros métodos de construir painel e botar umas estatísticas descritivas, assim, para ter uma ideia se esse tipo de questão está acontecendo em todos os métodos e como que o seu melhora eles. Eu imagino que vai melhorar, porque você tem vários passos cuidadosos, e acho que pode te ajudar a vender ainda melhor, sabe? O fato que você já está fazendo uma contribuição grande para essa literatura. E a última coisa rápida que eu diria, como alguém que está também nesse mundo de dados abertos e código aberto e tudo, eu adoraria, sugiro você botar isso no GitHub, assim, abrir o PyNAD com código
e tentar expandir uma comunidade ao redor, porque isso ajuda a achar possíveis erros no código, que é normal, que sempre tem, e também te ajuda na manutenção disso a longo prazo, né? Porque, como você acabou de falar nesse exemplo, o IBGE está atualizando sempre os dados, e mesmo que não tenham mudanças retroativas, pelo menos tem novos trimestres aparecendo, de repente no futuro eles vão adicionar novas partes ao questionário, vai ter sempre uma manutenção, né? A médio e longo prazo, acho que é inevitável. E uma preocupação de pacotes assim open source de contribuições da comunidade sempre é a manutenção e manutenção da qualidade. Então é sempre bom quando tem gente participando, contribuidores, e acho que o GitHub é um bom lugar para isso acontecer. Então fica o incentivo para fazer isso. O último comentário que eu diria é: vamos subir esses dados na base dos dados? Adoraria, assim, imagina que vai ser aberto, né? Então, a gente vai. Vou começar contigo para a gente montar um pipeline, rodar isso e subir o resultado já final lá. E aí, essas restrições de tamanho, de processamento, de bases grandes, memória RAM, etc., tudo isso vai embora e a pessoa pode rodar uma query no final. Sujeita às restrições de pesos, amostragem, essas complicações, como você bem descreveu. E a última sugestão, aí se você tiver tempo e disponibilidade, porque você já fez muito aqui, seria criar uma espécie de dashboard, criar alguns indicadores padrão, como você fez de evasão escolar, mas talvez pensar em mais alguns, e deixar isso público em algum lugar também como um demonstrativo ainda mais claro e que atualiza com o tempo do que essa versão painel da planagem contínua produz. E aí seria legal ter uma coisa que atualiza todo trimestre e as pessoas possam ir acompanhando e que já chame a atenção e até ajude a aumentar a demanda, né, para o uso do pacote. É isso. Deixa eu só dar parabéns de novo. Fantástico. É uma grande contribuição para a pesquisa no Brasil. Ricardo, muito obrigado pelos comentários ótimos e eu vou devolver a palavra para o Rafael antes de ler as perguntas, para que ele reaja aí aos seus comentários e aí depois eu passo para as perguntas do bate-papo. Rafael. Não, brigadíssimo, Ricardo. Você sabe que, na verdade, quando eu comecei a fazer esse trabalho, o que eu queria mesmo era fazer um paper sobre pobreza crônica temporária, que eu ainda vou escrever, né? Só que esse negócio de identificar os painéis era tão difícil que eu cheguei à conclusão de assim, porra, eu jamais vou conseguir colocar isso na seção de metodologia de um artigo. Eu vou ter que fazer uma coisa só para isso, porque não dá. Então, mas eu também fico super. A ideia é justamente isso, né? Compartilhar para que outras pessoas que têm outras ideias possam começar a usar esses dados aí de painel mais facilmente com responsabilidade, né? Isso é sempre importante dizer. Essa questão da variação, da consistência dos dados que você falou, eu tentei usar cor e raça. Cor e raça também é uma característica coletada no quadro de moradores do domicílio. E eu achava que cor e raça, no espaço de um ano, seria uma característica relativamente constante. Mas, infelizmente, é um terço da amostra, quase. As pessoas apresentam alguma mudança de cor ou raça de uma entrevista para outra, em algum momento. Eu acho que isso está relacionado à troca da pessoa que responde o questionário. O IBGE, ele não divulga essa informação para a gente, quem respondeu o questionário, né? Mas eu acho que isso pode estar relacionado, porque isso tem uma questão de percepção individual e às vezes troca a pessoa, ela responde uma outra coisa. Agora, isso chama atenção para um problema de consistência, que é, na educação e na cor ou raça, a gente tem uma expectativa que permite que a gente identifique de alguma forma a inconsistência. Então, a gente percepção racial pode mudar, né? Mas a gente não espera que mude assim, né? Tanto de uma hora para outra, em um ano. Quer dizer, o cara ele se considera negro, ele é ativista, ele não vai virar branco na próxima entrevista, né? Então, meio complicado esse negócio dessa variação. Educação a gente detecta. Mas e a renda do conta própria informal? Quando a renda do conta própria informal varia, é uma variação de verdade ou é uma variação de inconsistência dos dados? Então, acho que, por exemplo, a gente tem uma outra discussão sobre isso. Acho que quem for estudar volatilidade de renda vai ter que lidar com tem que buscar métodos onde você possa controlar
a possibilidade de você ter um erro de medida de alguma forma, porque isso vai afetar os resultados. Eu não sei se com outros métodos melhoraria a variação, porque, por exemplo, com um método que pegue menos indivíduos, que fique mais fragmentado, não vai aparecer algumas dessas variações. Então, talvez, quanto mais você identifique bem o indivíduo, mais variações nas características que podem variar tenha. Então, não sei, é uma coisa a ser testada. O DataZoom, eu confesso para você, Ricardo, que eu só descobri que o DataZoom identificava os painéis nos 45 do segundo tempo. Eu não sabia que ele fazia isso. Então, eu não testei o DataZoom. E, bom, o DataZoom tem essa coisa dele ser para Stata também, né? Que é um software proprietário, que eu, particularmente, é o meu predileto, é o do meu coração, é o que eu uso. Mas tem essa barreira para ser usado por um público mais amplo, né? Você fazer. Então, eu queria fazer uma coisa. Mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer a identificação pelo status usando o DataZoom, para botar naquele gráfico da comparação também, ver quantos indivíduos a gente identifica ali. Aquele gráfico eu nem tinha, foi a sugestão do Marcos aqui. O Marcos ele me perguntou, mas porra, e se fizer por sexidade, não é a mesma coisa que esse negócio todo que você está fazendo aí? Aí eu disse assim, porra, não sei, eu tenho que saber, né? De repente né? Felizmente não era, né? Quanto a botar no GitHub, na verdade, o Painad está lá no PyPy, né? Que é o depósito de coisas do Python, e você pode baixar o código inteiro de lá. Eu não fiz um GitHub porque eu não sou fluente em GitHub, eu não sei fazer GitHub. Então, de repente, se tiver alguém aí que queira me ajudar a fazer o GitHub, seria uma ajuda super bem-vinda. E colocar na base dos dados as versões já prontas, eu acho que seria uma ideia fantástica, porque a gente pode gerar os painéis, colocar na base do dado o painel pronto, e aí não tem esse empecilho também do aplicativo, porque é uma barreira, né, também, né? Porque é aquela coisa, você hoje mesmo me mandou um e-mail, pô, tentei rodar no Mac e não abre a janelinha. Se você não tivesse conversando comigo, provavelmente você ia desistir de fazer esse negócio, não ia tentar de novo, né? Então eu acho uma ideia excelente a gente colocar as versões finais na base dos dados com a metodologia também, se for possível, eu acho que é uma coisa ótima. Muito obrigado pelos comentários de novo. Vai lá, Marcos. Maravilha. Então, vou agora passar aqui algumas perguntas. A primeira delas é da Jana Martins Leal. Parabéns, Rafael, pelo trabalho. A minha pergunta é se daria para ver a série antiga e a série reponderada da PNAD contínua juntas no aplicativo para que se pudesse compará-las. Eu já vou fazer um bloquinho. É melhor fazer o que tiver aqui já, e aí você responde, né? Que aí se você puder juntar, talvez melhor do que uma a uma. Ah, Depois, o Adriano Senkiewicz, sobre as taxas de evasão calculadas pelo censo escolar e pela PNAD contínua, os dados sugerem que há uma convergência nos resultados obtidos pelas duas fontes ao longo do tempo. A que isso se deve? Uma possível melhora na qualidade dos dados? De qual fonte e por qual motivo? Recebe vários parabéns aqui, do André Gambier, da Mariana Eugênio Almeida, e aí o Bruno Ferreira Caetano diz, João, a mudança na questão da representatividade tem afetado o painel ao longo do tempo, dado que cada vez mais pessoas pretas se identificam como tal e não mais pardas? Bom, vamos ficar com esse bloco por enquanto, depois a gente retorna com mais questões aqui. Então, estou ativado, doutor? Bom, a pergunta da Jana, séries juntas. Quando o aplicativo atualiza, ele atualiza mesmo, ele não guarda as cópias velhas, ele joga fora. Então, por exemplo, antes de fazer a atualização de ontem, eu fiz o meu backup, eu tenho lá o meu arquivo com as PNADs do jeito que elas eram antes de 30 de novembro de 2011. O IBGE faz a mesma coisa, ele troca, né? Eu não tive muito tempo de ver ainda não, mas eu tive a impressão de que, eu não sei se tem a ver um 028 na base trimestral, mas eu não entendi muito bem ainda se é a nova, se não é, então eu não tenho muito, não dá para ver no aplicativo, tem que montar as duas e comparar, mas é uma coisa que eu também não fiz ainda não. A pergunta do Adriano, essa convergência ao longo do tempo, é,
não tenho a menor ideia, Adriano, por que isso acontece. Eu suspeito, como você adiantou, que seja alguma coisa relacionada à qualidade do censo escolar ou da PNAD. A PNAD-C melhora a qualidade. A PNAD-C tem nitidamente um período, 2012, 2015, que é um período de fine-tuning ali. Mas de 2016 para frente, ela é muito boa. Ela é muito boa, ela nem muda muito mais as características. E aí chega em 2020 essa desgraça. Então, eu realmente não sei por que é mais próximo, nos anos mais recentes, algo que poderia ser investigado. A pergunta do Bruno, da representatividade, eu confesso que eu não entendi muito bem, mas o painel ele fica melhor com o tempo. Então, assim, em todos os sentidos. Tem menos grupo doméstico, você identifica melhor as pessoas, tem menos erros. Então, ao longo do tempo, assim, de 2016 até em diante, não muda mais muito, mas continua melhorando suavemente. Mas então eu não entendi muito a questão, acho que estava relacionada com essa questão que o Ricardo levantou, da variação de cor ou raça. Isso não parece melhorar ao longo do tempo. A variação é mais ou menos a mesma em todos os painéis. Quer dizer, em todos os painéis, mais ou menos um terço dos indivíduos muda de cor e raça em alguma entrevista. Muito bem, vou seguir aqui então com outras. É, a Ledson Rosa pergunta: haveria uma forma de comparar os dados da PNAD antes e depois da mudança dos pesos, no sentido de poder separar as bases antes e depois da ponderação por microdados? É uma questão parecida com a da Jana. E aí o Rogério Sá diz: parabéns pela palestra. A ideia de indicadores seria bem interessante. Se for criar, sugiro a criação de um indicador de risco, Probit, de evasão escolar. É, aquela ideia de fazer um painel que vai sendo atualizado, né, como o Dashboard. Ricardo falou, exatamente. Ricardo Campante Vale, parabéns pelo excelente trabalho, Rafael. Você já considerou fazer a correção do Antônio Etevaldo para os pesos? Seria muito complicada ou você considerou que não valeria a pena porque o viés positivo das estimativas pontuais é pequeno? E é isso. Depois tem os parabéns aqui do Francisco Cavalcante. Então, essa questão do antes e depois, como eu já respondi assim, não, o aplicativo não vai fazer isso, ele vai estar sempre para você com a última versão atualizada, a não ser que você opte por não atualizar. Você pode ter vários arquivos zips diferentes, quer dizer, por exemplo, ontem quando o IBGE lançou, né, eu botei o screenshot da atualização, mas eu não atualizei não, eu copiei o arquivo que eu já tinha e atualizei uma cópia, porque eu queria a PNAD com os pesos velhos, que eu queria guardar a minha PNAD velha. Eu vou ter que estudar esse negócio desses pesos novos antes de usar. Então, mas dá para comparar porque o IBGE divulgou tudo. Tá tudo lá, então tem que montar as bases dos dois jeitos e comparar, dá para fazer. A questão dos indicadores de dashboard, de novo, eu acho uma ideia muito boa, embora seja uma coisa que eu confesso que eu não sei fazer, né? Então, teria que contar com a ajuda de alguém aí para fazer isso, ainda mais com atualização automática, esses dashboards que aparecem na internet, é uma coisa que eu não sei mexer ainda, mas quem sabe outras pessoas aí que queiram ajudar no futuro ou que trabalhem com a base de dados possam vir a fazer esses indicadores. Eu acho que alguns indicadores são interessantes. Agora, deixa eu falar uma coisa, Marcos, que assim, quando eu comecei esse negócio, eu tinha uma expectativa muito grande em relação aos painéis. E ao longo do trabalho eu fui percebendo que é uma expectativa um pouco errada, porque o painel ele dá uma janela muito curta para a gente. É um ano, não é uma série temporal, 5 observações, entendeu? Não é muita coisa que você tem. E em um ano tem muita coisa que não muda de verdade. Então, por exemplo, para fazer transição de educação é uma maravilha. Eu acho que deve ser muito bom. Mas para outras coisas não. Então eu cheguei à conclusão assim, pô, a gente pensa a porção de coisa. Mas, na verdade, eu acho que o painel ele ajuda mais a gente entender coisas que a gente está vendo na série do cross-section do que propriamente vai revelar coisas novas. Então, por exemplo, o Ricardo falou a questão do desemprego. A gente está vendo, o desemprego aumenta. Aí eu acho que no painel ajuda a gente a entender melhor por que o desemprego aumenta. Mas o desemprego já aumentou no cross-section, entendeu? E essa que é a informação... Ixi, ficou escuro aqui agora. Essa aqui é
Essa aqui é a informação que é o cachorro fechou a porta, gente. Uhum. Tá. E eu acho que essa aqui é. Nossa, ficou horrível. Mas tudo bem, tá Não, gravando. ficou muito contra a luz. Não É, melhorou, não. não melhorou, não, né? Deixa sem essa luz, não precisa. É. Bom, de qualquer forma, já está acabando. Perfeito. Então, assim, tem que baixar a expectativa. Eu acho que o painel ele auxilia mais nessa coisa de trazer novas informações para fenômenos que a gente já conhece, que a gente está vendo na série do cross-section. Eu não acho que a gente vai descobrir algo inteiramente novo no painel e que seja muito, muito revolucionário. Mas, de novo, pô, a criatividade do pesquisador é infinita, né? Nenhum de nós consegue pensar em todos os problemas de pesquisa possíveis e imagináveis que você pode abordar com esse tipo de dado. Então, fica aí aberto para a criatividade de cada um. O Felipe Russo também ele pergunta. Aliás, assim, isso de analisar de onde as pessoas estão indo para o desemprego, para onde as pessoas estão saindo do desemprego e tal, essas coisas, tem várias pessoas no IPEC que têm feito, né, esse tipo de análise. O Felipe Russo é um deles, junto com o Carlos Henrique Corséio, a Maria Andréa Parente Lameiras, o Sandro Sachi de Carvalho. De fato tem sido isso. Primeiro você olha para o estoque cross-section, né? Esse é o dado que está todo mundo interessado por bons motivos. Primeiro, entender ele. E aí depois você vê o que explica essas mudanças nos estoques, né? E aí você vai para os fluxos. O Felipe trabalha bastante com isso. Ele tem uma pergunta, porque assim, ajudando a vender, assim, para quem viu as informações muito rápido e talvez não tenha percebido, uma das coisas legais que você faz é ligar é, dados que vêm na PNAD contínua trimestral com o que vem no anual, com enfim, todos os temas que são investigados em diferentes visitas e tal. Você coloca ali, bom, dessa pessoa, tudo que eu sei sobre essa pessoa, eu vou botar aqui na minha base. E uma base que é deitada, cada linha uma pessoa, então a coluna de uma variável vai se repetir tantas vezes quanto aquela pessoa apareceu. E aí o Felipe pergunta: você tem algum plano de estender isso para o pareamento com a PNAD Covid? Que não é uma coisa que vai ser atualizada, mas que, enfim, tem vários dados ali para um certo período, pessoas que têm mais informações ainda. Cara, eu nunca usei a PNAD Covid. A única coisa que eu sei sobre ela é que ela usou painéis anteriores, né? Domicílios selecionados anteriormente, e que ela foi divulgada em CSV, o que é uma coisa muito boa. Mas eu confesso que eu não sei nada sobre a PNAD Covid, então é, eu não sei nem se dá para parear, né? Como é que seria? Tá, Seria. tá, eu já fiz isso assim, eu acho que tudo que você já fez assim, é um passo inicial bom para você plugar ali a PNAD Covid, entendeu? Porque Mas aí ela você pega. ficaria com domicílios que têm 5 entrevistas, mais as da PNAD Covid, é isso? Exatamente, você pode fazer isso. Vai ficar com muito mais colunas, mas você vai ter gente que, além de Mais você tempo, um saber. painel mais longo. Então, isso eu fiz isso para ver, por exemplo, porque eles pegaram 2019, do primeiro trimestre de 2019, quem apareceu ali, tentaram encontrar as mesmas pessoas e depois foram repetindo aquele mesmo grupo. E aí você vê, dá para fazer essa ligação. Então, mas assim, eu fiz a ligação só entre o trimestral e o. Não, eu botei alguma coisa do anual, para ver, por exemplo, se tinha telefone. Mas E assim, você já trouxe uma miríade se de a coisas que eu não UPA, mexi. se na PNAD Covid as UPAs e os domicílios mantêm os mesmos números, é bem fácil de fazer. Isso, é. Só tem uma coisa que, assim, tem uma variável lá que é enfim, o obstáculo, eu já não me lembro, acho que é a variável painel, porque, assim, naquele trimestre, pessoas que estavam num certo painel e tal, enfim, não me lembro qual era a historinha. Algumas pessoas tiveram dificuldade com isso, eu percebi como é que dá para fazer tranquilamente. Mas uma outra questão aqui que estava me ocorrendo, deixa eu agora lembrar. Bom, uma das coisas de ter um dashboard e tal, acho que seria super legal você automatizar isso e tal, mas tem aquela possibilidade também de usar a nossa velha base do IPEC, que é o IPEA Data, para ser onde desaguar algumas séries assim atualizadas trimestralmente, né? Fazer algumas séries trimestrais e de fluxos, por exemplo,
E aí conversar com essas outras pessoas do IPEA que já estão trabalhando com fluxos, com uma metodologia um pouquinho diferente, mas ver, olha, isso aqui está razoável, isso aqui é melhor do que aquilo ou não, a gente faz assim o assado, e aí deixar lá no IPEA Data para todo mundo, não apenas o que o IBGE divulga de desemprego e tal, mas assim, todo trimestre ter quantas pessoas foram de ocupado para desocupado, de ocupado para fora da força, etc. Os principais fluxos ter para todo mundo trimestralmente. Isso seria super legal. E aí não precisa ter um dashboard novo, de repente. Assim, eu acho que também seria legal se tivesse, mas tem esse caminho também que é tranquilo. Bom, isso não é uma pergunta, né? Isso é uma sugestão, mas Posso adicionar uma pergunta? à vontade, todas. Na verdade, também, assim, simples. Vale a pena, ou você já conversou com o pessoal do IBGE para entender, não sei, ou o pessoal da estatística que está fazendo diretamente as surveys, mas eles têm insights que você acha que possa adicionar, ou dá para usar todo esse trabalho para ajudar a fazer um lobby para eles liberarem os identificadores de indivíduos, porque às vezes parece que tem uma certa distância entre instituições de pesquisa barra estatística aqui no Brasil e de repente é só uma questão de ligar para a pessoa certa e fazer acontecer. Eu posso também falar sobre isso, Rafael? Pode, claro. O Marcos ele tem relações umbilicais com o pessoal do IBGE. Não, Ah, não, não. perfeito. Não, eu estudei na ENSE, que é a escola do IBGE, né? A escola de estatística do IBGE, então tem algumas pessoas que eu conheço de lá e tal, e assim, converso muito eu acho que eles fazem um trabalho excelente, assim, não é porque são conhecidos, não, assim, de tentar atender várias demandas com pouco pessoal, às vezes e tal, mas tem algumas que eles não atendem. Essa é uma demanda nossa antiga, né, de divulgar é, essas chaves e tal, e nunca atenderam para PME e nunca atenderam para PNAD contínua. Também acho que agora, assim, antes de fazer o censo, acho muito difícil que isso mude, até porque tem outras coisas mais urgentes, assim, na linha de produção lá deles, entendeu? Essa reponderação foi uma coisa que tiveram que fazer e agora deu um certo trabalho, concluíram e tal. Acho que agora vai ter toda a coisa de tentar adaptar a PNAD. Primeiro, muita equipe que trabalhava numa coisa vai ter que também se dedicar à atividade de censo, né? E depois pegar o censo e fazer uma nova amostra mestra e tal, adaptar tudo, e aí vai mudar todos os pesos de novo. E eu acho que aí talvez seja o momento de trazer outras inovações, assim, outras melhorias que a gente fique demandando. Então, acho que sim, a gente deve continuar demandando e pedindo coisas, mas talvez seja para esse outro momento. Eu acho difícil que isso mude agora. É, Mas, enfim, fala aí. Perfeito. Talvez só em 2023 ou 4, né, realisticamente. Muito mais provável. Assim, eu acho que até lá o trabalho do Rafael vai ser muito útil para muita gente e talvez depois o próprio IBGE fazendo vai mudar o uso, pelo menos, do que o Rafael faz, ou deixar de ser necessário o que ele fez, uma parte, mas, mas eu não acredito que vai acontecer isso no curto prazo. Então, o IBGE tem toda uma tradição de discutir as coisas com o usuário, né, e etc. E é bastante conservador, né, o que é muito bom no Instituto de Estatística, diga-se de passagem. É bom que seja conservador. Aí, assim, a gente está esperando esses dados há muito tempo, né? Eu tenho um texto que eu escrevi com o Serguei e com o Pedro, onde lá pelas tantas a gente tem uma frase assim, o texto é de 2000, a gente escreveu em 2010 e publicou em 2011. Em 2012, quando tivermos os dados em painel da PNAD contínua, mas eles não saíram antes de 2016, né? E nesse período todo eu fui em algumas reuniões com o IBGE, até teve uma época que tinha um comitê para discutir informação de renda da PNAD contínua, eu era parte desse comitê com outras pessoas, e todo mundo, pô, cadê os identificadores de indivíduo? Solta os identificadores de indivíduo, solta. Mas nunca saiu. Eu imagino que a preocupação do IBGE seja com a qualidade, porque você tem essas questões assim que o IBGE tem que atender todos os tipos de usuário, né? Então, por exemplo, quando você divulga a base trimestral, ela já está divulgada. Aí você pode ter uma retificação no painel. Então, você tem uma pessoa que era mulher e vira homem. Como que você divulga isso num arquivo de painel? Né? Como que você passa para o usuário qual a informação que é certa? Então, eu acho que tem muitas dificuldades. Eu vejo isso muito como marcos aí. O IBGE, a gente sabe que está com muito pouco pessoal assim, em relação ao histórico. Eles têm que cuidar primeiro das coisas que são
mais urgentes, que é ter o cross-section direitinho, né, e etc. Então, assim, por outro lado, pelo que eu entendi do manual de entrevista e etc., o quadro de moradores do domicílio, ele tem o nome e sobrenome das pessoas. É isso que o entrevistador usa de referência quando ele vai de novo na outra visita. Então, isso poderia gerar números desidentificados com base nessa, nesses nomes e sobrenomes e você ter um identificador de indivíduo. Mas talvez, por alguma razão que eu não conheço, isso não funcione assim, não seja bem desse jeito. Tem toda essa questão dos pesos, né? Que já era muito complicada e que agora talvez esteja mais complicada ainda, porque o peso, aqueles pesos V1028, V1032, aqueles são pesos que você conseguia calcular, exatamente igual o IBGE faz. Agora que eles estão fazendo esse calibrate com o método de hacking, eu não sei se a gente vai conseguir reproduzir isso. Provavelmente não, deve ser por isso que eles botaram os 200 pesos do Bootstrap dentro da base de dados. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender e que são potencialmente muito, muito difíceis de serem resolvidas, né? Mas eu faço votos aí de que o IBGE, o mais breve possível, torne todo o meu trabalho obsoleto. Seria ótimo, eu ia gostar muito. Não, nós convidamos várias pessoas do IBGE, assim, como já convidamos sempre, o evento é aberto e reforçamos o convite para aparecerem aqui e tal. Não sei quantas puderam vir ou não, mas eu acho que assim, tem um diálogo bom assim, entre as instituições e tal, e tem pontos que são difíceis de resolver, assim, né? Porque, enfim, como nós não somos os únicos usuários também, tem outros que pedem coisas muito diferentes e tem que tentar atender um pouco a cada um, né? Mas essa questão dos pesos que foram divulgados e que parece que entraram todos no mesmo arquivo, né? Também é uma coisa que eu acho que talvez para muitos usuários vai dificultar o uso, porque ficaram arquivos, pelo que eu entendi, muito pesados, né? Com É ruim variáveis para o que nem download, né? Mas eles, pouquíssimas. eles colaram os pesos novos no fim do arquivo. Então, você pode usar até o programa de leitura que você já tem, que não vai alterar nada. Então, Tá, não vai. perfeito. Se bem que eu acho que tem uns pesos novos no início do arquivo também, né? Eu acho que tem. Não, tem uma projeção de população nova. Não, não, não. Vai alterar as posições, sim. Vai alterar. Não, é só assim, a questão de a maneira também de divulgar, talvez para facilitar para o público que não vai precisar dos 200 pesos, entendeu? Não botar tudo no mesmo arquivo talvez fosse mais fácil. Mas enfim, isso é besteira, isso é o usuário chato, entendeu? Que fica querendo a coisa um pouquinho diferente. Mas, mas enfim, eu acho que esse trabalho do Rafael vai ser muito útil para a gente falar de vários assuntos e a gente vai ter que lidar realmente com problemas que não eram antes nem visíveis assim, com cuidado novo, né? Essa questão que ele estava falando. Bom, tem variações assim que a gente sabe que são erros de medida, né? E que a gente vai ter que lidar com elas, seja na cor, seja na renda, que aí vai ter oscilações enormes, algumas reais e outras não reais, e a gente vai ter que tratá-las de algum modo, né? Então, bom, é isso, gente. Eu acho que o evento foi bastante esclarecedor. Se vocês quiserem fazer considerações finais, eu abro aí para ambos. Primeiro, começando pelo Ricardo, depois pelo Rafael, para fazer suas considerações finais. Ricardo, por favor. Minhas considerações finais são muito simples, só quero dar parabéns de novo. Eu entendo perfeitamente a dificuldade, o tempo que você deve ter tomado já preparando tudo isso, escrevendo todo o relatório, etc., como um bem público para o IPEA, para o Brasil. E esse tipo de coisa demanda um empreendedorismo, demanda uma iniciativa e um ímpeto assim que tem que vir de dentro, é uma energia que tem que, ou tem, ou se tem ou se não tem, sabe? E acho muito legal, adoro quando eu vejo isso acontecendo, então só quero dar parabéns de novo e eu espero que seja muito usado aí pela comunidade. Obrigado. Rafael, por favor. Não, também quero agradecer a todo mundo que teve paciência de escutar até o fim aí. Agradecer o Ricardo também por ter aceitado fazer a moderação. Dizer que, como eu disse, de verdade, se as pessoas que tiverem ideias, sugestões ou tentarem usar lá o Painad, mesmo nessa versão que ainda não, provavelmente não vai conseguir gerar o painel porque precisa de muita memória, eu vou fazer uma alteração. Eu agradeço puderem me enviar para melhorar, porque a ideia é
mandar esse TD, o texto, né, para o editorial agora em dezembro já, e ter uma versão nova do Painad que funcione com esses pesos novos já na semana que vem ou na próxima. Então, só muito obrigado de novo, e é isso. Maravilha, pessoal. Olha, a gente deve dar agora uma pequena pausa de em dezembro e janeiro. A gente não tem nenhum seminário marcado e acho que a gente não vai marcar mesmo. A gente já está até combinando alguns para fevereiro. E alguns de nós vão estar de férias e tal. Alguns de vocês provavelmente também vão estar. Então, a ideia é a gente dar um tempinho agora e retornar com mais seminários assim semanais desses de quarta-feira, a partir do início de fevereiro. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí hoje e amanhã esse seminário vai estar no YouTube, no nosso canal lá, como estão todos os anteriores que a gente tem feito nesse formato. Então, sugiro a vocês que confiram os anteriores também. Tem do Rafael, inclusive, né, sobre questões de cor e raça e tal, junto com o Michael França, lá do INSPER. Tem outros vários legais, então confiram lá e aproveitem as férias para rever tudo que vocês já viram aqui. Tá bom? Um abraço para todo mundo e bom final de ano para todo mundo também e início do próximo. Um abraço. Tchau, tchau.